Meu nome é Iana, eu sou estudante de doutorado da produção vegetal. Eu me formei, fiz graduação em engenharia florestal, fiz o mestrado em estudos rurais, o mestrado interdisciplinar em estudos rurais, ambos pela UFVJM. O título do meu artigo, no caso, como é o seminário 13, eu vou apresentar parte de resultados da minha tese. Então, o título é Mapeamento, Estoque de Carbono do Solo e Variação do Lençol Freático em Ecossistema de Vereda, na bacia do Rio Urucu, em Minas Gerais. Então, assim, a minha orientadora é a professora Ingrid, que foi uma grande inspiradora aí para a escolha, né, desse ecossistema de vereda. Então, sou muito grata e a ela. Eu moro aqui na região noroeste há 10 anos já, então, assim, ela fez eu trazer esse olhar aqui para esse ecossistema, né, de tão importância e tão frágil. Meu projeto é novo, então a gente escolheu há 1 ano e meio atrás uma vereda aqui no município de Arinos, então a gente iniciou toda a pesquisa nessa vereda. Meu projeto é financiado pela FAPEMIG e a linha de pesquisa é caracterização, manejo e conservação de solos. Meus co-orientadores é o professor doutor Fabrício Silva da Silva Terra e o professor doutor Widemar Moraes Barral, que foi inclusive aluno da UFVJM na graduação, mestrado e doutorado. E hoje está na UNB como professor. Então, eu vou apresentar a introdução, né, do meu artigo, o objetivo, a hipótese, material e métodos, resultados, discussão e a conclusão. Então, na introdução, eu vou trazer um pouco ali, né, de cada tema ali que foi abordado ali no título, que é o mapeamento da vereda, o estoque de carbono orgânico no solo. Deixa eu colocar uma canetinha aqui, um apontador. A flutuação do lençol freático e um pouco da bacia do Rio Urucuia. Então, as veredas, acho que alguns já ouviram falar, né, de veredas, tem outros pesquisadores na produção vegetal que também trabalham esse ecossistema. São áreas úmidas, né, então é facilmente observar uma vereda, distinguir uma vereda de uma outra nascente, né, são vários pontos de surgência de água as veredas. O que facilita, né, distinguir as veredas das demais nascentes é a presença do buriti, né, da palmeira buriti. Aí são várias espécies, mas uma das principais é a Mauritia flexuosa. Elas são fundamentais, né, no balanço hídrico dos cursos d'água do bioma cerrado. Então, as veredas são muito presentes aqui no bioma cerrado, né, na região central, aqui no noroeste de Minas. Então, assim, são fundamentais aí para a conservação da água, né? E para esse balanço hídrico, né? Para a manutenção dos cursos d'água aqui dessa região. Esses ambientes, eles armazenam grandes quantidades de água em seus solos orgânicos, como se fosse um efeito esponja. Então, ele vai acumulando ali ao longo de vários anos, né? Tem estudos aí de 32 mil anos de acumulação de matéria orgânica nos solos dessa vereda, né? Então, esse efeito, esse acúmulo de matéria orgânica, ele faz um efeito esponja. Então, são pontos de surgência de água, são várias nascentes ali dentro de uma vereda, essa quantidade de água, ele conserva essa matéria orgânica e também armazena bastante água ali naquele solo orgânico, né? Então, as veredas, elas constituem verdadeiros aquíferos, né? Além de serem importantes sumidores de carbono. Então, essa característica de acúmulo de matéria orgânica ao longo de milhares de anos tem essa importância de ser grandes sumidores de carbono. Então, é um dos focos da nossa pesquisa, quantificar, né, esse estoque de carbono em uma vereda aqui no município de Arinos. E as flutuações do lençol freático superficial, elas são cruciais na dinâmica das veredas, uma vez que influenciam decisivamente no acúmulo e na decomposição da matéria orgânica, na composição química da água
no fluxo de CO2, né, de gás carbônico para a atmosfera, e controlam também a vazão e o fluxo de carbono nessas águas. Então, a flutuação do lençol freático é justamente isso, né? A vereda, ela são pontos de surgência de água, então, dependendo ali da precipitação, né, da época do ano, a água ela sobe ou abaixa, agora no período da seca, a tendência é o lençol freático dar uma reduzida, né, pela quantidade de chuva que é reduzida agora nesse período. Então, essa flutuação desse lençol freático, ela colabora aí com toda essa dinâmica, né, química da água, fluxo de carbono para a atmosfera. Então, esses ambientes de veredas são ambientes muito sensíveis à antropização. Então, por exemplo, quando tem alguma queimada, algum desmatamento, a gente altera todo esse fluxo, né, de água e carbono ali presente na vereda. Então, o entendimento dos fatores que levam a mudanças na dinâmica desses ecossistemas é fundamental, pois as veredas elas constituem cabeceiras de muitos cursos d'água de importância assim, tributária, principalmente para o Rio São Francisco, né? Então, as veredas daqui elas abastecem diretamente, né, ou indiretamente o Rio São Francisco. Por exemplo, a vereda que eu estudo, ela deságua diretamente no Rio Urucuia, que é um dos principais afluentes aí do Rio São Francisco. Então, ela tem as veredas, né, aqui do Noroeste, da região central do Brasil, elas têm essa importância, né, de abastecimento aí dos principais cursos d'água que a gente tem aqui no Brasil. Entre eles aí o Rio São Francisco, o Rio Urucuia, que está aqui no município de Arinos. Então, o noroeste de Minas é considerado um dos grandes polos agrícolas, irrigada, né, principalmente aí com pivô central. E em breve também, aqui em Arinos, será destaque na produção de energias renováveis através de energias fotovoltaicas, né, instalações de complexos fotovoltaicos, que, querendo ou não, acaba causando mudanças aí nesses ecossistemas de veredas. Então, por isso a importância, né, da gente estar aprofundando aí nesses ecossistemas, entendendo eles, para entender qual que é a interferência desses usos, né, do solo no entorno das veredas para a vereda propriamente dita. As veredas elas foram muito utilizadas, né, durante milhares de anos. A população ela sempre teve esse uso direto da vereda, tanto pelo uso da água, dos frutos, né, a própria vegetação utilizada para artesanato. Então, a vereda tem essa importância aí para a sociedade, né? Aí falando um pouco de mapeamento da vereda, né, que é um dos métodos que a gente vai utilizar. São métodos geoestatísticos, né? Então, trabalho com a distribuição geográfica ali de solo, vegetação ali ao longo da vereda, juntamente com dados estatísticos, onde a gente vai utilizar alguns pontos de amostragem baseados em solos e também em fatores ambientais, né? Como já citado, clima, vegetação, relevo, etc., que têm sido eficazes, né, na investigação da distribuição do estoque de carbono do solo, que é o nosso foco, né, trabalhar também com esse estoque de carbono do solo, fazer o mapeamento para chegar nesse quantitativo, na estimativa, né, mais expressiva desse quantitativo de estoque de carbono que é aprisionado ali, que é conservado nesses solos de veredas. Por isso esse solo pretinho, assim, né, isso é rico em carbono, assim. Quanto mais preto, mais carbono tem ali na sua composição. Então, informações sobre a distribuição espacial do estoque de carbono em diferentes áreas geográficas podem ser utilizadas como base para estudar a evolução do solo. Então, a gente consegue, né, através do mapeamento, saber ali o quanto de carbono tem naquele solo e como que evoluiu essa deposição de solo ali, de carbono naquele solo. E com os dados espaciais obtidos para estoque de carbono, é possível monitorar a qualidade do solo,
e entender as variações que podem impactar os níveis atmosféricos de dióxido de carbono. Então, quantificar, né, o quanto de dióxido de carbono está sendo liberado para a atmosfera, a concentração e a emissão de gases de efeito estufa, que é um dos grandes problemas aí das mudanças climáticas, né? São a emissão de gases causadores de efeito estufa, através das indústrias, dos carros. Então, a vereda ela tem essa grande importância, né, de acumular esse carbono que é emitido aí através de ações antrópicas. E a distribuição espacial do estoque de carbono, através, né, do uso de mapeamento da vereda, ela varia com o tipo de solo, a profundidade, o clima, entre outros fatores, né, topografia, proximidade aí das áreas de surgência, dos locais de surgência de água, onde, né, passa os cursos d'água na vereda. Então, a gente tem vários fatores aí que contribuem para essa distribuição do estoque de carbono. Então, o mapeamento que a gente faz para quantificar esse estoque de carbono, ele é fundamental aí nesse sentido. Então, a vereda que eu estudo, como eu falei, ela está situada na bacia do rio Urucuia, onde grande parte das veredas se encontram, né? Então, a maior parte das nascentes que tem aqui nessa região são veredas, algumas em estágio bem crítico de degradação, as mais preservadas, localizadas em unidades de conservação, nas propriedades rurais, praticamente aqui na região não existem veredas preservadas mais, então a importância do trabalho é justamente essa, né? Ver o quanto que os aspectos de degradação têm influenciado aí na quantidade de carbono armazenado, na flutuação do lençol freático, quais que são os impactos, né, que isso causa na vereda. Bem, então, meu trabalho tem como objetivo mapear a vereda Paiol, no município de Arinos, Minas Gerais. Essa vereda está situada a 11 quilômetros aqui do município. Então, a gente está fazendo um mapeamento dessa vereda para estimar a massa de carbono sequestrada, então, o quanto de carbono que essa vereda em específico, né? Depois a ideia é comparar com outros dados, mas o quanto que ela sequestra de carbono na vereda, qual que é a importância dela, né, nesse sentido, e avaliar o efeito da antropização no nível do lençol freático. Então, a gente está também fazendo essa análise, né, da flutuação do lençol freático nessas veredas. A hipótese é: o monitoramento de veredas pode ser usado como ferramenta para a identificação de processos que interferem na dinâmica desses ecossistemas? Então, a importância do monitoramento, né, a gente quer saber se esse monitoramento ele pode ser usado, né, para quantificar esses processos, né, que interferem aí na dinâmica do ecossistema. O estado de conservação, tanto da vereda quanto da área de recarga hídrica, né, que são as áreas de surgência, influencia na capacidade de armazenamento, no fluxo de carbono e na qualidade de água e estoque de carbono? É uma outra hipótese. E se a implantação de culturas agrícolas e a pecuária, que são os principais meios de cultivo aqui, principalmente aqui no entorno da vereda que a gente estuda, né? Tem vários pivôs centrais, essa imagem aérea aqui, inclusive da vereda, né? Que a gente estuda. A gente observa a presença de pivô central, tem barragens, enfim, pecuária. Então, uma das hipóteses é se a implantação dessas culturas agrícolas e a pecuária em áreas de recarga de ecossistemas de veredas interferem na sua dinâmica. Então, a vereda, né, como eu falei, chama popularmente conhecida como vereda Paiol, na verdade é vereda Paiol e Braga, porque essa aqui que está na imagem abaixo, ela tem vários pontos de surgência de água, né? Essa vereda ela não é só uma nascente, elas são várias nascentes, então por isso que eu coloquei que só a vereda Paiol, mas porque é o nome popular, né?
mas o pessoal que vive no entorno, eles chamam vereda Paiol e Braga, dividem ela ao meio aí, metade é Braga, metade é Paiol, mas ela é uma junção, ela é um complexo, né? Eu costumo falar, um complexo de veredas, assim. Ela já foi muito modificada, né? Isso aqui, vocês estão vendo na imagem, é o que sobrou da vereda, mas aqui tudo era mata, aqui tinha, né, tem ainda esse ponto aqui, que é onde deságua no Rio Urucuia, que está bem aqui, esse aqui é o rio, um pedaço aqui mostrando o Rio Urucuia, né? Então, ela tem barramentos, tem pivô central no entorno, aqui são áreas de pastagem. Então, essa é a vereda onde eu estudo, aqui no município de Arinhos, 11 quilômetros aqui da sede do município, situada no noroeste de Minas Gerais, aqui 240 quilômetros de Brasília. Essa vereda ocupa uma área aproximadamente de 173,5 hectares, tá? É aproximadamente, porque, assim, tem áreas que já foi vereda, por exemplo, esse pivô central aqui, a gente observa pelas manchas de solo orgânico, que já foi vereda, hoje é pivô. Então, meio que o que sobrou dela são esses 173 hectares, que foi o que a gente estudou, mapeou e fez os estudos de solo e lençol freático. Ela deságua no Rio Urucuí, que é um dos importantes afluentes aí do Rio São Francisco. Aqui é o Rio Urucuia, aqui é onde ela deságua no Rio Urucuia, aqui era um outro ponto, que é esse ponto aqui, onde ela desaguava também, outro ponto de deságue aí no Rio Urucuia, mas que foi interrompido aqui por processos antrópicos, né? Desmatamento e queimados, etc. O clima da região é do tipo AW, é um clima tropical, com estação seca de inverno, né? A gente entrou aí no período da seca aí no mês passado, agora vai até outubro, novembro, então a gente fica esse período todo aí, uns 6 meses sem chuva. Classificação de Köppen, temperatura média mínima anual de 16 graus e máxima de 30 graus, que é o que a gente estava falando anteriormente aí da amplitude térmica, né, aqui na região muito alta. A umidade relativa média anual é de 70%, e a precipitação total anual varia entre 1.100 e 1.200 milímetros, de acordo com o Mourão et al. 2001, desculpa. Constituição geológica, a região aqui apresenta o grupo Bambuí, que é representado na região pela formação da Serra da Saudade, com predomínio aí de siltitos e argilitos, e Três Marias, com predomínio de arcósios e palitos, de acordo com o mapa geológico de Minas Gerais. Os solos, né, de acordo com o Mourão et al. 2001, é do tipo latossolo vermelho, os solos da região, tá, pessoal? Latossolo vermelho e amarelo, solos hidromórficos, cinzentos, sálicos e solos aluviais estróficos. Já de acordo com o IGAN 2014, a gente tem aqui na região cambissolos áplicos distróficos, gleisolos áplicos distróficos, argissolos vermelho e amarelo, distróficos, e os gleisolos áplicos distróficos para o território do município. Já com relação a observações nossas aqui, né, do nosso estudo e de outros estudos, né, relacionados a solos de vereda, a gente tem também os organossolos, né, que esse solo até aqui da imagem, essa perna aqui é a minha, que tem essa característica, né, de afundar a perna, os organossolos. Os gleisolos melânicos, que tem uma concentração alta também de carbono, que estão presentes aí nas depressões das cabeceiras das linhas de drenagem, onde há maior acúmulo de água ao longo do ano, e que formam solos dos ecossistemas de veredas, né? Então, as veredas, elas são compostas basicamente aí por solos orgânicos, né? Que são os organossolos, e também é muito característico, né? É muito comum a gente achar aí
os gleisolos melânicos. Na minha pesquisa, a gente observou bastante isso, assim, principalmente nas bordas das veredas, onde estão ali em contato com a agricultura e com a pecuária, né? Acho que pelo processo aí de degradação, assoreamento, é muito comum a gente encontrar esses gleisolos melânicos. Falando rapidamente aí da fitofisionomia, né? A vereda, eu esqueci de falar inicialmente, ele um ecossistema do bioma cerrado. Então, é uma fitofisionomia do cerrado, foi falado aí no primeiro seminário, tem várias classificações aí de fitofisionomia de cerrado, né? Então, ela é característica, né? Tem a presença aqui, igual essa foto de baixo, de ambientes campestres, sistemas campestres, como Campo Limpo, Campo Sujo, que são associados a formações savânicas do cerrado típico. E também a gente tem as formações florestais de vereda, né? Que aqui, essa vereda onde eu estudo, ela tem ali uma faixa no meio, né? Ela parece uma raia, assim, como se fosse a barriga da raia. É uma floresta, assim, uma floresta gigante, como se fosse uma mata de galeria, mas não é, porque não passa ali um curso d'água entre ali, né? Na verdade, assim, a água ela passa embaixo das raízes nessa área de floresta. Muita presença de samambaia devido à questão da acidez do solo. Por incrível que pareça, tem sempre vivas, algumas espécies sempre vivas, que eu não vou entrar no mérito aqui de identificação, porque a gente não está aprofundando na questão da vegetação, é mais solo, água. E a presença dos buritis no meio das copas assim de árvores enormes, né? Muitas espécies arbustivas, herbáceas. Então, gente, como que eu fiz, né, para mapear a minha vereda, né, para chegar no estoque de carbono e tal? Eu peguei lá a vereda, dividi em transectos, né? Dividi, na verdade, em 8 seções. Então, aqui as seções, cada cor aqui representa uma seção, né? Começando de baixo para cima, seção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, cada seção, ela tem 3 transectos. E cada transecto são 100 metros de comprimento. Então, aqui, por exemplo, seção 1, ela tem 1, 2, 3 transectos. Então, ela tem aqui 300 metros de comprimento, né? Sendo que cada transecto são 100 metros. E dentro dos transectos, a gente foi dividindo em quadrantes de 50 metros. E cada quadrante desse recebeu, né? A gente mediu, perfurou ele com um vergalhão de ferro para medir a profundidade desse solo orgânico. Então, a gente fez aqui 420 pontos, né, de perfuração. O vergalhão ele tinha 5,31 metros, então teve local que o vergalhão enfiou todo, assim, vou mostrar mais para frente nos resultados. E teve locais que zero solo orgânico dentro desse mapeamento, devido aos processos de antropização aí, de uso, né, desmatamento, uso para agricultura, para pecuária, etc. Então, foi assim que a gente dividiu a nossa vereda. O estoque de carbono do solo, a gente distribuiu os pontos, né, ao longo da vereda, foram 5 pontos de coleta em cada seção, então foram coletadas aí 169 amostras de solo, em 5 camadas diferentes, então de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100, 100 a 120. Teve alguns pontos que não conseguimos coletar até os 120 por causa do excesso de água na vereda. Então, a gente usou o trado holandês, que não coleta, né, quando tem muita água. E cada seção aqui recebeu 5 pontos distribuídos aí de forma uniforme, né, na seção. Para a densidade do solo, né, aquele mesmo solo que foi coletado, a gente pegou uma seringa, né, de plástico, partiu ela, de forma que eu obtive um volume conhecido de 2,5 centímetros cúbicos.
As amostras elas foram secas a uma temperatura de 105 graus Celsius por um período de 24 horas. Então, a gente pegou, fez a medição aqui na seringa, botou nesse potinho, pesou, secou, e daí as amostras foram novamente pesadas depois de seca, né, obtendo o valor do peso seco da amostra. Então, a densidade a gente obteve com peso seco a 105 graus Celsius, dividido por 2,5, que é o volume conhecido. Então, a gente usou essa metodologia seguindo aí o manual de método de análise de solo, de acordo com Teixeira et al. 2017. A determinação do carbono total foi feita através do equipamento analisador elementar, que é esse aqui. A gente fez todo um procedimento de aquele mesmo solo que foi coletado lá, as amostras foram secas ao ar livre, então a temperatura máxima é de 40 graus. Todo o material foi destorroado aqui usando esse macerador de porcelana, passado em peneira de 0,149 milímetros, e depois seguiu aí para análise elementar, para a quantificação de porcentagem de carbono, nitrogênio, hidrogênio e só. O estoque de carbono total. Para estimar essa quantidade, né, de carbono no horizonte I, que é de 0 a 20, 20 a 40, assim por diante, por área, utilizou-se a fórmula Q, que é o estoque de carbono, que é igual a 0,1 vezes Z, que indica a espessura do horizonte, que é 20 centímetros, vezes D, que representa a densidade do horizonte, né, no horizonte I, e C, vezes C, né, que é a concentração de carbono orgânico para o horizonte, que foi quantificado lá no analisador elementar. Já a variação do nível do lençol freático, a gente fez utilizando esses piezômetros, fabricação própria, eu que fabriquei, usando um tubo PVC de 6 centímetros de diâmetro, furado da base até a altura de 50 centímetros, tampado nas duas extremidades, né? E a gente passou um tule aqui em volta desses furos para não causar entupimento. A gente está fazendo ainda as medições a cada 15 dias, né? Mensurando aí a variação, a flutuação do lençol freático. A gente iniciou em março de 2022 e os resultados que eu vou apresentar aqui até maio de 2023. Então, mais de um ano aí que a gente está fazendo aí o monitoramento do lençol freático com essas medições quinzenais. Foram 15 piezômetros distribuídos nos diferentes compartimentos da vereda. Aqui está a distribuição dos piezômetros, o piezômetro 1, 2, está pequeno, mas vou falando aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, foram 11 piezômetros distribuídos aí uniformemente aí na vereda, de forma que, né, a gente conseguiu pegar aí várias fisionomias, altitudes, enfim, fomos pegando aí vários compartimentos da vereda. E o cálculo da variação do lençol freático diário, ele foi feito subtraindo o valor do nível do lençol freático no dia, então, por exemplo, medir hoje, pelo dia anterior, então, subtraindo aí do 15 dias atrás. Os pesômetros 1, 2, 3, 5, 6 e 11, eles, que é esse e esse, eles foram distribuídos em vegetação nativa típica de ambientes de vereda, com a presença predominante da palmeira buriti. Coloquei aqui Mauritius SP, porque a gente observou que tem várias espécies de buriti na vereda, e espécies herbáceas e arbustivas. Então, aqui é uma imagem aérea dos pesômetros, onde estão instalados os pesômetros 1, 2, 3, e aqui 5, 6, e esse aqui o 11. Os pesômetros 4, 7 e 9 estão na floresta, né, em vários estágios de regeneração, que são esses aqui, né, que é aquele corredor de floresta que eu falei anteriormente. E os pesômetros 8, que é esse aqui, e o 11, que é esse, eles estão em locais com avançado estágio de degradação pela drenagem artificial, revolvimento do solo e plantio de gramíneas exóticas. Né? Então, aqui o ambiente onde está o pesômetro 8, esse aqui é o solo onde está o pesômetro 11, não, 10,
E aqui o estágio, né, onde está o pesômetro 4, que a gente tem aí um estágio de regeneração da floresta bem inicial, assim. E aqui, essa floresta é onde está os piezômetros 7 e 9, em um estágio mais avançado aí. Então, resultados, né? A gente tem aqui o mapeamento, né, do solo, da vereda, onde a gente obteve aí uma área estimada de 173,54 hectares, que é essa área total, e um volume total estimado de 4.475.424,96 metros cúbicos de solo, né, orgânico da vereda. Esse mapa aqui, ó, ele é a distribuição das profundidades do solo. Então, a gente observa que nessas áreas mais azuis é onde o azul mais escuro, né, onde a profundidade do solo é mais elevada, e principalmente nas bordas, né, a gente vê que o solo está menos profundo, que é justamente aqui por processos de degradação, né, do seu entorno. Aí, comparando aqui, né, com dados da tufeira APA pau de fruta, foi estudado por Campos em 2009, só ressaltando que as tufeiras ocorrem em regiões altimontanas, com temperaturas mais amenas, formadas por vegetação que são diferentes das veredas, apesar de ter algumas características semelhantes, né? Então, a gente tem aí algumas diferenças, mas aí ele obteve, Campos, né? Obteve que a área dele foi de 81,75 hectares, o volume de 752.804 metros cúbicos, que foi calculada a partir da soma dos resultados obtidos em 12 sessões. Ele usou a mesma metodologia, né, de dividir a tufeira em sessões. Aqui a gente tem a estimativa da massa de carbono estocado, então a gente quantificou, né, fazendo uma média aqui por camadas, por seções, né, um total de 48 mil toneladas de carbono estocado em toda a vereda, em todo aquele compartimento de 173 hectares, com um acúmulo médio de 2.448 toneladas por hectare, onde o estoque máximo de carbono foi observado na seção 1, com 462 toneladas por hectare, seguido pela seção 2, com 264 toneladas por hectare, que dá para ser observado aqui no gráfico, e o estoque mínimo foi observado nas seções 6, com 224 toneladas por hectare, e seção 3, com 234 toneladas por hectare. Aí aqui a gente tem o estoque de carbono por camada do solo, né, da área que eu estudei, comparando aqui com também a tufeira APA pau de fruta do trabalho de Campos, onde em 81 hectares ele estimou 33 mil toneladas de massa de carbono estocada, um acúmulo médio de 357, diferenciando bastante aí do nosso, né, que foi de 2 mil toneladas por hectare. E na maior profundidade, ele obteve um estoque de 613 toneladas por hectare, e na menor profundidade, 61 toneladas por hectare. A variação do lençol freático, medido lá pelos piezômetros, né? A gente obteve um maior valor no piezômetro 1 e no piezômetro 4, com 0,35 metros e 0,24 metros, onde nas duas apresenta uma regeneração, tanto no piezômetro 1 como no 4, né, que é a foto do 1 e que é a foto do 4. Apresenta regeneração inicial de vereda, com evidências de antropização pelo uso do fogo, desmatamento, enfim. Já com relação à variação do lençol freático, estudado aqui por Barral em 2018, ele chegou num quantitativo de 0,171 metros, a variação, e um menor de 0,102 metros, diferenciando aí do meu estudo aqui, né? Então, a variação do lençol freático menor, os menores valores foi no piezômetro 3 e no piezômetro 10, que apresentam vegetações distintas e ambientes distintos. O piezômetro 3 ele está sempre alagado, a água estava sempre acima do nível do solo, por isso que, né, a variação aí foi zero.
do lençol freático, já o piezômetro 10 está na hora antropizada, por pastagem aqui. Então, essa aqui é uma imagem aérea do piezômetro 10, essa aqui é uma imagem aérea ali, mais ou menos, de onde está localizado o piezômetro 3. A ampliação já com relação à ampliação da variação do lençol freático, seguiu mais ou menos os mesmos resultados da própria variação, né? Então, eu tive aqui no piezômetro 1 e no piezômetro 4 a maior amplitude no meu estudo, e Barral aqui chegou a maiores valores de ampliação, de 0,307, seguido de 0,170 metros, piezômetro 1 e 2, respectivamente, e os menores valores 0,151 e 0,097. E essas diferenças, né, de acordo com o Barral ali no estudo dele, está relacionado com a cota de localização dos piezômetros na tufeira, que foi a mesma coisa que também foi observado aqui na vereda. Então, gente, como conclusão, é urgente, né, e necessário proteger e conservar as veredas, não só do noroeste de Minas, né, mas todas as veredas, são ecossistemas muito frágeis, para que elas possam continuar cumprindo, né, seu papel na promoção do sequestro de carbono orgânico, sendo, portanto, fundamentais para mitigar os problemas causados pelo efeito estufa. Então, elas são reservatórios de carbono, então elas mitigam esses impactos. E que as diferenças apresentadas nos valores de variação do lençol freático estão relacionados com a proximidade do afloramento da água na vereda, o grau de antropização, então foi uma coisa que a gente observou bastante, que influenciou na variação do nível do lençol freático, a topografia do terreno e também a fitofisionomia, inclusive os estágios de regeneração dessas fitofisionomias. Então, as veredas, elas possuem um papel ambiental fundamental, elas regulam a vazão dos rios, né, como eu falei anteriormente, são importantes aí para o Rio Urucuia, o Rio São Francisco, reduzem a variação do lençol freático e protegem a capacidade de retenção de água dos efeitos antrópicos e também armazenam carbono. Essas foram as referências que eu utilizei aqui no meu trabalho. E meus agradecimentos vai em especial aí para o proprietário da fazenda, né, que abriu as portas aí para a gente, está pesquisando. Eu ainda está em curso a minha pesquisa, estou fazendo ainda as leituras de piezômetros a cada 15 dias. A gente está estudando, além do que foi apresentado, a vazão d'água, análise de água e análise química de solo em pontos próximos de coleta de água. Sou muito grata aí ao Laboratório de Solos da UFVJM de Unai, onde a gente fez aí as nossas análises de densidade e secou os solos, né? O Lipen Vale, que a gente utilizou aí os equipamentos do analisador elementar. Os meus auxiliares de campo, a vereda é muito complexa para ir sozinha, né? Com muitos animais peçonhentos. Então, contei muito aí com o auxílio de algumas pessoas aqui da cidade. A minha orientadora, né, sempre conduzindo aí da melhor forma o trabalho, orientando, os co-orientadores também, Fabrício, né, a Ingrid, Fabrício, o Idemar, a CAPES, que é financiadora aí da Bolsa, CNPq, FAPEMIG, o FVJM, o programa de pós-graduação em produção vegetal, né, por proporcionar a gente esse estudo, e o grupo de estudos de pedologia e paleoambientes. E no mais, é isso.